Paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aí para mais uma aula. Então você é muito bem-vindo nesta tarde, nós vamos dar sequência aí à nossa matéria do curso básico em teologia, as epístolas paulinas. Bom, então nós vamos dar sequência aí a esse trabalho que nós já estamos realizando e que tenho certeza que você está usufruindo aí de nossas aulas, está tendo um pouco mais de conhecimento aí da palavra de Deus, tá? Qualquer dúvida que você tiver concernente ao nosso curso, ao nosso estudo, faça contato com a nossa secretaria, tá? Faça contato aí com a nossa secretaria, onde você poderá estar aí tendo, né, a participação e estar aí, como eu posso dizer assim, tirando todas as suas dúvidas, tá? Eu estou ainda preparando aqui, né, algumas coisas que não estão de conformidade, mas não sei. Ah, tá, voltou. Não sei como que está aí, não sei como que está aí o nosso áudio, né? Espero que esteja em conformidade. Você pode dar um feedback para nós, como é que está o áudio. Estamos entrando agora ao vivo, agora são exatamente 15 horas e 32 minutos e estamos ao vivo aí para todos os nossos alunos, gravando esta videoaula aí ao vivo. Então você pode assistir às nossas aulas ao vivo. Nós gravamos aí o curso básico às 3 horas da tarde, todos os dias. E à noite, a partir das 8 horas, nós gravamos aí o curso médio, né? Hoje, necessariamente, a aula será transmitida após as 22 horas, porque nós também ministramos aqui uma sala presencial na Assembleia de Deus do Madureira, aqui na cidade de Hortolândia. E nós temos uma sala de aula e nós estamos lá ministrando a aula. Saindo de lá, nós corremos direto aqui para a nossa secretaria, no estúdio dessa transmissão, onde fazemos a transmissão aí da nossa aula para os amados irmãos. Meus queridos, vocês são muito bem-vindos, muito obrigado por fazer parte desta família CETAD, que você possa aí visitar o nosso site, conhecer melhor o nosso trabalho. Só acessar aí, ó, www.cetaad.com.br. Visite o nosso site e, estando no nosso site, você vai conhecer um pouco mais do nosso trabalho, tá? Eu sou o pastor Gilmar, presidente e fundador da Faculdade Teológica CETAD, e nós fornecemos cursos para pessoas de vários lugares aí do nosso país. Então você também pode fazer parte. Se inscreva ainda hoje. Entre em contato aí com a nossa secretaria e faça contato ainda hoje, tá? Todo pagamento, que você possa fazer os pagamentos diretamente para a nossa Faculdade Teológica, e você pode usar aí o Pix como CNPJ para estar efetuando qualquer pagamento que você queira fazer diretamente com a faculdade. Entre em contato, tá? Faça contato conosco através do telefone 011 aí, que está passando na tela, e você faça contato conosco, tire as suas dúvidas, nos chame no WhatsApp, para que possamos esclarecer alguma dúvida que você venha a ter aí no decorrer do curso. Meus queridos e amados irmãos, quero informar que nós estamos aí com novidades, tá? Novidades. Você hoje pode se tornar membro do nosso canal, tá bom? Antes de nós entrarmos na aula, deixa eu passar essa novidade para você. Você pode nos abençoar, tá? Nós fazemos as gravações, estamos transmitindo aí ao vivo para todo o Brasil. Você tem acesso à nossa plataforma e agora você poderá também estar nos abençoando. Como, pastor, que eu poderei estar abençoando esta faculdade, abençoando por todo esse trabalho, estas aulas maravilhosas que o senhor tem gravado para nós? Você pode se tornar membro do nosso canal aqui do YouTube, tá? Você se tornando membro do nosso canal, você vai estar nos abençoando, vai estar também ajudando e cooperando para o crescimento do nosso canal. Se inscreva aí no nosso canal, se torne membro com apenas R$ 5 mensais. Irmãos, R$ 5, por apenas R$ 5, você pode se tornar um membro aí do nosso canal, um mantenedor do nosso canal, estar nos abençoando, tá? Nós estamos aí com um projeto. Esse projeto ele será para todos os membros, não para os inscritos. Os inscritos já têm aí algum acesso à nossa biblioteca digital que nós fornecemos,
os inscritos aí têm acesso ao nosso contato para esclarecer dúvida, mas nós temos uma novidade, tá? Nós vamos estar gravando aí, vamos começar um projeto audacioso, um projeto muito grande, onde estaremos gravando tudo sobre o tabernáculo. Então nós vamos fazer gravações sobre o tabernáculo de A a Z, tá? Vai ser o tabernáculo de A a Z. Nós vamos começar essas gravações e dentro dessas gravações nós vamos mostrar o significado tipológico, o significado espiritual, o significado literal, como era feito, a liturgia que era utilizada, o que a liturgia representa, o que significa o tabernáculo para o povo de Deus, o que significou lá no Primeiro Testamento e o que significa na Nova Aliança. Então nós vamos mostrar o tabernáculo como nunca visto, vamos mostrar aí os 10 tabernáculos que foram levantados na história bíblica da humanidade. Então na Bíblia nós vamos mostrar aí a sequência de 10 tabernáculos, né? Para ser mais preciso, 12. Mas nós vamos estar mostrando isso e é um projeto muito audacioso e nós vamos colocar essas videoaulas disponíveis apenas para membros, tá? Apenas para membros. Então hoje, por R$5, você pode se tornar membro do nosso canal, mantenedor aí do nosso trabalho e vai ter acesso a essas aulas que serão disponibilizadas somente para membros do canal. Então é um conteúdo com muita propriedade, é um conteúdo que vai envolver exegese, vai envolver a língua original hebraica, seus significados. Então vai ser um estudo muito profundo, não temos cálculo de quantidade de videoaulas, vai ser muitas videoaulas. Eu acredito que vai passar de 60, 70 videoaulas aí. Vamos levar muitos meses gravando, você vai poder acompanhar, vai poder assistir, tá? Essa gravação ela vai começar a ser realizada muito em breve, então você ainda tem esse tempo para estar se tornando membro do nosso canal, para quando iniciarmos esse projeto você venha ter acesso aí a todas essas aulas, que será um material riquíssimo, como você nunca viu. Vai ser realmente um conteúdo que vai te trazer um enriquecimento espiritual muito grande para a sua vida e você vai poder então aí estar participando, tá bom? Então se inscreva no nosso canal, faça parte e Deus irá te abençoar poderosamente. Então vamos lá para a nossa segunda parte. Vamos iniciar aí a nossa aula. Então, meus amados irmãos, olha, a caneta na mão, pega aí a sua caneta, tá? Sempre as nossas videoaulas, você pega aí uma caneta, pegue aí um caderno de anotações, olha, pega aí, pode ser o seu material didático que você tem. Se você não tem o seu material didático, pega aí um caderno para que você possa fazer suas anotações, tá? Muito importante, então, caneta na mão, caderno para as anotações, a Bíblia, olha aí, deixa a Bíblia aí do lado, nós vamos utilizar aí a Bíblia, a Palavra de Deus, tá? Eu vou até deixar a minha Bíblia aqui, eu abri aqui em 1 Coríntios, eu vou deixar ela aqui aberta, vou deixar ela aqui porque nós vamos utilizar. Apesar que eu acabo colocando os versículos bíblicos na tela, mas é muito bom você ter a sua Bíblia, porque você vai ter aí uma outra tradução, né? Uma maneira diferente de poder ler o que está na Bíblia. Então, Bíblia na mão, esse é o nosso material, essa é a nossa teologia, tá? Nossa teologia, nós usamos a Bíblia como o primeiro material didático de estudo, tá? Consideramos aí a Bíblia como a nossa regra de fé e prática, então pegue a sua Bíblia, porque é a partir dela que nós damos início a todos os nossos estudos. Então, você, meu aluno do básico em teologia, já assistiu aí a aula passada, então nós vamos iniciar aqui mais uma aula, onde estaremos aqui então falando aí da palavra de Deus. Então vamos lá, Deus abençoe sua vida, vamos aí para nossa aula, nossa quarta aula, né? Nossa quarta aula é a segunda parte aí de 1º e 2 Coríntios. Então vamos aqui pôr a nossa lousa, pronto, tá aí a nossa lousa abençoada. Na aula passada, né, que você... Opa,
Opa, saiu tudo aqui, Jesus, tenha misericórdia. Pronto, voltamos. Aqui é assim mesmo. Na aula passada, nós paramos aqui, tá? Então vamos dar sequência onde nós paramos na aula passada. Então nós temos aí, nós falamos das divisões da igreja de Corinto, os da família de Cloé que foram lá avisar a Paulo e colocar ele ciente, deixar ele a par do que estava acontecendo. E ele então, a par dos acontecimentos, vemos aí que ele resolve escrever essa primeira carta. Tá? Nós vimos que ele estava aí em Éfeso, quando ele escreve essa carta, e ele escreve aos irmãos de Corinto. Essa primeira carta, uma carta muito exortativa, né? Uma carta repreensiva, uma carta que vem a falar com eles e orientá-los da maneira que eles deveriam agir. Então nós falamos das divisões, tá? E nós vamos entrar no capítulo 5 e o capítulo 6, que trazem 3 temas muito importantes, temas esses que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Paulo não traz esse tema só porque ele queria ensinar a igreja, não. A igreja de Corinto estavam passando por isso. Paulo fica sabendo e ele então agora ele escreve algumas recomendações que eles não deveriam agir desta maneira e como eles deveriam agir, tá? Então ele passa a exortá-los, edificá-los para que eles venham a entrar por obediência à palavra de Cristo, né? A palavra de Deus. Então aí ele fala desses 3 temas. Ele vai cuidar no capítulo 5, do versículo 1 ao 13, de um incesto. Ele fala desse incesto, dessas imoralidades, né? Dessas adições ilícitas, né? Sexuais. Ele vai tratar sobre isso. No capítulo 6, ele vai falar sobre litígios, sobre briga de alguns irmãos aí que estavam envolvendo em litígios um com o outro. E também ele fala sobre os homens imorais que estavam na igreja. Então, havia um caso de incesto que tinham cometido, haviam litígios que estavam sendo realizados entre eles, e também algumas pessoas que estavam se portando de maneira um pouco imoral, né? Então aí Paulo vai falar sobre a imoralidade, para que eles pudessem aí se colocar dentro de uma moralidade bíblica. Okay? Então, falando aqui no capítulo 5, do versículo 1 ao 13, nós já estamos com a nossa Bíblia aberta, ele vai falar então desses acontecimentos. Então vamos colocar aqui, vamos seguir aqui a nossa Bíblia, vamos colocar aqui o My Bíblia, né? E nós vamos pôr aqui no capítulo 5, versículo 1, deixa eu abaixar aqui, 1 Coríntios, capítulo 5, olha aí, pronto. Pronto, capítulo 5, tá? Aí Paulo ele escreve dizendo o seguinte: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Então, primeiro ponto, geralmente, tá? Essa palavra aqui, ó, no grego é holos, inteiramente, completamente. Então, Paulo está dizendo, eu ouço inteiramente, completamente, eu estou ouvindo que há entre vós imoralidade. A palavra imoralidade no grego está escrito porneia, tá? O que é porneia? Porneia, primeiro, pode se tratar de relação sexual ilícita, tá? Segundo, pode ser uma metáfora de adoração de ídolos. Essa palavra porneia pode ser também uma metáfora para adoração de ídolos, tá bom? Então pode significar essas duas coisas. Já eliminamos essa metáfora porque o contexto nos mostra que ele está tratando de assuntos da igreja. Então ela se trata, essa palavra, de relação sexual ilícita, porneia. E aí pode ser adultério, fornicação, homossexualismo, lesbianismo, relação sexual com animais, relação sexual com serpentes, relação sexual com homem ou mulher divorciada. Só que aqui, então, nós podemos entender que porneia, essa imoralidade, que foi traduzida por imoralidade,
mas no original é porneia, que são relações sexuais ilícitas, tem a ver com alguma coisa. Então o contexto vai nos mostrar quais são essas relações ilícitas. Olha aí. E imoralidade tal, novamente a palavra porneia. Ó, tá aqui porneia. Tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Porneia, porneia. Então, ó, geralmente se ouve entre vós que há porneia, que é uma imoralidade sexual, uma relação sexual ilícita. E relação sexual ilícita tal, que ele repete a palavra porneia, como nem mesmo os gentios, olha, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva, como nem mesmo entre os gentios. Então, que não há, é uma porneia tal, que nem entre os gentios nós estamos vendo isso. O que significa a palavra gentios? Ó, gentios aqui, ó, a palavra no grego. Gentio no grego aqui, ele está se referindo a etnos, tem a ver com etnias, tá? Então, a palavra etnos, que foi traduzida para gentios. E aí você vai entender o que significa a palavra gentios. Olha aí, uma multidão, seja de homens ou de animais, no caso aqui é de homens, associados ou vivendo em conjunto. Então, são várias nações que estão vivendo em conjunto. Ó, multidão de indivíduos da mesma natureza ou gênero também. Tribo, nação, grupo de pessoas, né? No Antigo Testamento, são nações estrangeiras que não adoram a Deus, verdadeiros pagãos gentis. Ah, olha aí. Então, Paulo usa o termo para cristãos gentis. Então, ele usa esse termo, tá? Qual termo, pastor? Esse termo aí, ó, que é o etnos. Então, ele está dizendo o seguinte, que nem entre as outras nações, as outras etnias, está havendo. Aí ele vai dizer aqui, ó, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Possuir a mulher do seu próprio pai. Isso é um incesto. Lembra lá de Ló, das filhas de Ló? Que embebedaram Ló para que Ló possuísse elas. Então é um incesto. O filho possuía a mulher do pai. E esse possuir aqui, ó, olha aqui, no original é eco ou erro, incluindo uma forma alternativa de cheio, usado apenas em determinados tempos, verbo primário. Aí aqui pode ser ter, segurar, ter, de tomar, possuir. Olha aí, ó. Então pode ser, ó, ter, segurar na mão, no sentido de utilizar, de ter, controlar, possessão, né? Possessão de mente. Refere-se ao alarme da agitação, emoção, segurar com firmeza, ter, incluir, envolver, considerar ou manter como. Então, olha quanta coisa significa esse possuir. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que há quem se atreva a tomar, a possuir, a ter, a usar, a pegar, né, a mulher de seu pai, do seu próprio pai. Olha aí. Contudo, andais vós ensoberbecidos. No hebraico, no grego, né, aliás, a palavra ensoberbecido aqui é fúcio, né? Tornar algo natural, fazer algo parte da natureza, inflamar, encher, fazer crescer. Então, vocês estão ensoberbecidos, vocês estão achando isso natural. Então, estava havendo casos, olha aí, casos de incesto na igreja, e eles estavam achando isso normal, eles estavam ensoberbecidos, né? Tornando aquilo natural, fazendo algo por par, achando que aquilo fazia parte da natureza, do corpo. Olha, e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. E vocês não se lamentam. Ó. A palavra lamentar aqui no grego, ó, penteu, né? Ó, seria lamentar no sentido de prantear, lamentar alguém, né? Não se lamentavam
pelo que estava acontecendo com aquela família, estava achando normal. Então vocês não chegassem a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Então, vocês não querem fazer. Ao versículo 3, eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, né? Olha, a palavra grega aqui é soma, corpo, né? Então, mesmo que ausente em pessoa, que é ausente em corpo físico. Então, mesmo eu ausente aí em corpo físico, olha, usado para seres humanos. Então, a palavra no grego aqui é soma. Mesmo que ausente em soma, no corpo físico, mas presente no espírito. Aí ele usa a palavra pneuma, que é espírito, sopro. Mas presente no espírito. Já sentenciei. Olha o que Paulo está dizendo aqui, ó. Eu já sentenciei. Está usando a palavra grega crino. Ó, separar, colocar separadamente. Selecionar, escolher. Ó, eu já sentenciei. Eu já quero que separe essa pessoa. Eu já excluí essa pessoa. Como que se estivesse presente. Como que se estivesse presente. Olha, a palavra aqui é parei-me. Né? Estar perto, estar à mão, ter chegado, estar presente. Então, para ele já separou essa pessoa como se ele estivesse lá. Se ele estivesse lá. Ó, que o autor de tal infâmia seja, versículo 4, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, seja entregue a Satanás. Olha aí, a palavra usada aqui no grego para Satanás, olha, oletros, uma palavra primária, olha aí. Fala ruína, destruição ou morte. Então, que essa pessoa, que vocês se reúnam e entreguem essa pessoa à sua própria ruína. Ele não quer, ele está cometendo esse ato, vocês estão achando isso bonito, vocês estão aceitando, vocês não repreendem. Então, que ele seja entregue. Quando fala entregue a Satanás, não é entregue ao diabo. Muitos traduzem. No grego ali não é o diabo, porque a tradução é que seja entregue à ruína, à sua própria destruição, à morte. Olha aí, para a destruição da carne, males externos, problemas pelos quais as concupiscências da carne são subjugadas e destruídas. Então ele vai ter o pago por isso. Então entrega ele ao resultado do que ele está fazendo. Ele não está querendo voltar ou mudar o seu modo de agir, se entregou totalmente. Então, estava acontecendo esse caso de incesto, e Paulo ficou sabendo, e agora ele está tomando algumas providências concernentes a isso. Olha aí. Que seja entregue, então, à sua própria ruína, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Tá? Não é boa a vossa jactância. Ó, o que é jactância? No grego aqui, olha, kalrema, né? Aquilo que alguém se gloria ou pode gloriar-se, motivo ou base para gloriar-se, jactância ou vanglória. Então, não é boa a vossa vanglória, não é boa essa vossa maneira de gloriar-se a si mesmo, achando que é tudo normal. Não é boa. Olha, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Leveda a massa. Então, o que ele diz aqui no versículo 7? Lançai fora o velho fermento para que sejais uma nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Tá? Ó, a malícia aqui está traduzido como malícia, mas é porneia. Tá? No grego é porneia. Veja que é a mesma palavra porneia que nós lemos lá, né? Quando fala de imundícia, aqui fala de malícia, mas a palavra é porneia.
que é depravação, iniquidade, corrupção, tá? Serve malícia também, mas muitos assuntos. E sim com os asmos da sinceridade. Já em carta vos escrevi, que não vos associeis com os impuros. Olha aí, não vos associei com os impuros. A palavra aqui é pornôs, com os pornôs de perneme, ó, vender semelhante à raiz. Lembra que nós falamos lá das prostitutas pornéias? Ele está usando, já não vos associeis com os impuros, com as pornéias, com os pornôs, com os porneis, esses que cometem tais atos sexuais ilícitos. Não vos associeis, tá? E aí ele vai dizer aqui, ó, refiro-me com isso não propriamente aos impuros, né, pornôs, deste mundo. Ele não está falando dos impuros deste mundo, porque deste mundo, ou os avarentos, ou os roubadores, ou os idólatras. Nesse caso, terias que sair do mundo. Então, ele não está falando que sobre aqueles que já estão no mundo cometendo esses atos ilícitos, porque ele está tratando alguém que está dentro da igreja cometendo esses atos ilícitos. Então, ele não está falando do pessoal que já está lá no mundo que precisa da salvação. Está falando, olha, vocês têm que tratar, vocês têm que tomar posições sobre essas pessoas que estão em nosso meio e que estão cometendo estes atos. Então, ele vai tratar dessa situação. Mas agora vos escrevo, que não vos associeis, tá? Esse associeis aqui, a palavra é sunanamignumi, né? Associeis, é um composto. Ele fala de misturar-se, relacionar-se, ter intimidade, ser íntimo. Então, não vos associeis a essas pessoas. É necessário que elas saibam que estão fazendo erradamente e você não deve se associar, tá? Aí ele vai dizer outras pessoas também, tá? Olha, não vos associeis com alguém que dizendo-se irmão, ó, então ele está falando de pessoas que estão dentro da mesma fé, que se dizem ser seguidores do mesmo Cristo, que dizem fazer parte do mesmo corpo, que dizendo-se irmão. Olha, por impuro, impuro no sentido de pornôs, que é a palavra grega usada aqui, traduzida por impuro. Avarento, pleonectes, olha, alguém ansioso para ter mais, que pertence aos outros. Então, avarento, ele quer ter mais do que os outros, ele quer ter mais que o irmão, ele quer mostrar que ele tem mais condições. Então, olha, ó, ávido por ganância, cobiçoso. Não vos associeis. Então, ele está dizendo, irmãos, vocês têm que detectar essas pessoas que não estão seguindo a palavra, que não querem, vou dizer em outras palavras, que são carnais. Ele já estava falando disso desde o capítulo 1, que ele fala do natural, do espiritual e do carnal. Então não vos associeis, tá? Ó, e ele ainda vai dizer aqui, ó, versículo 12, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Que direito tenho eu de julgar o camarada que está lá fora? Não julgai vós os de dentro? Não olhais um pelo outro aqui dentro? Olha aí, ó, uma pergunta. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Tá? A palavra malfeitor aqui, ó, no hebraico, poneros. Então, expulsai, pois, de entre vós. A gente fala malfeitor, né? Mas ele está dizendo aqui porneiros, que também tem a ver com porné. Então, são atos ilícitos. Aquele que comete tais atos ilícitos, ele tem que ser separado dos demais, ser tratado. Se você quer restaurá-lo, ele tem que ser tratado. Se ele não aceita ser tratado, tem que expulsar do meio. É isso que Paulo está dizendo. Olha, porneiros, cheio de labores, aborrecimentos, fadigas, pressionado, atormentado pelos labores, que traz trabalho árduo, aborrecimento, perigo.
Olha aí. Que traz perigo à fidelidade e à fé cristã. Ele traz perigo à fidelidade e à fé cristã por causar dor e problema. Né? Mal de natureza ou condição má. Então ele está cometendo esses atos porque a natureza dele é assim, ele não está querendo aceitar a transformação. Então Paulo está trazendo repreensões muito sérias para os irmãos ali de Coríntios concernente a isso aí. Tá? Outro é o caso de litígio entre irmãos. Aí nós vamos aqui do capítulo 6, tá? Com a Bíblia aberta aqui do 6, e vai do 1 até o versículo 11. Ok? Ouça algum de vós, tendo um negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Alguns tinham litígio, em vez de levar o problema à igreja, resolver entre eles, eles estavam procurando a justiça dos mundanos, juízes mundanos, estavam indo para instâncias mundanas, e isso estava trazendo prejuízo à fé cristã. Porque o que acontece, irmãos? Quando não se resolve entre eles e leva para outra instância, trazia um escândalo para a igreja, para a eclesia. Como hoje nós vemos escândalos sendo realizados. Tendo que há muitos irmãos que até mesmo nos dias de hoje estão cometendo aí muitos erros e enganos, né, que são os carnais. Então nós entendemos que isso tem, às vezes você é obrigado. Então você tem que ter esse sentimento espiritual para discernir com quem você está fazendo o negócio, com quem você está se associando. Né? Existem pessoas com má índole dentro do cristianismo? Existe. Porque Paulo já citou lá que tem os carnais. Havendo entre vós divisões, porfias, não andais segundo os mundanos, não estão sendo carnais? Vocês não estão crescendo, vocês estão sendo meninos em Cristo. Então Paulo está tentando resolver estes problemas. Então nós temos aqui um litígio, tá? No capítulo de número 6, no versículo 13 em diante, então do 1 até o 11, ele está tratando esse litígio. Tá? Não vamos ler tudo, porque senão nós não vamos terminar isso aqui hoje. Aí você lê aí com calma, faça uma leitura devagar, que você vai entender o contexto do que Paulo, sempre tendo essa visão do contexto, que Paulo está tratando dos problemas que estavam sendo encontrados, que foram relatados para ele que estava acontecendo ali na igreja de Corinto. Já falamos, uma igreja estava numa cidade que tinha o templo da deusa Diana, tinha mais de 100 prostitutas, a imoralidade era tão grande que quando se falava de corintianizar, né, já estava associando a porneia, associando a atos ilícitos. Então esse povo estava se convertendo ao Senhor e eles tinham que mudar os seus trejeitos, eles tinham que mudar a sua maneira de agir. Alguns achavam que podiam fazer, que aquilo somente afetava o corpo, que não tinha nada a ver. Né? Como alguns hoje acham que algumas coisas podem fazer que não tem nada a ver. Isso aí não afeta em nada, mas afeta sim. Tá? Então nós temos agora aí, a partir do versículo 13, depois que ele trata dessa questão de litígio entre irmãos, né? Ele vai entrar e falar sobre imoralidade sexual. Ele continua falando da imoralidade. Porque além de acontecer esse incesto que tinha acontecido na igreja, haviam pessoas que achavam que estavam livres para se relacionarem com as prostitutas. Não, eu posso me relacionar com elas, porque isso aí só tem base com o corpo, só envolve o corpo, não estou traindo a fé em Deus. Tem alguns que... Então Paulo vai tratar sobre isso no capítulo 6, a partir do versículo 12. Olha, aí entra aquele versículo. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Tá? Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas.
Tá? Capítulo 6, versículo 12. Vamos olhar isso aqui na Bíblia? Olha, capítulo 6 está aqui. Capítulo 6, o versículo 12. Deixa eu pôr aqui. 10, 11, 12. Olha aí. Ele vem falando aqui, que ele está falando, até o versículo 11, ele está falando dos litígios entre os irmãos, tá? Aí ele vai dizer, ó, tais foste alguns de vós, mas vós vos lavaste. Então, antigamente vocês eram assim. Quando vocês estavam sem Cristo, vocês eram desta maneira. Mas vós vos lavastes, tá? Mas fostes santificados. Olha, a palavra santificado, agiazo no grego, olha, tá vendo aqui? No grego a palavra é agiazo, que significa entregar ou reconhecer, ser respeitado ou santificado, separado. Olha aí, separar das coisas profanas e dedicar a Deus. Então, vocês foram reconhecidos, foram entregues, foram para ser respeitado ou santificados, separados das coisas profanas e dedicado a Deus. Olha o contexto. Ele está falando dos irmãos ali, do incesto, da imoralidade sexual, da briga entre os irmãos por questões, estão levando as suas brigas para a instância de juízes mundanos que não têm o discernimento do Espírito, né? As pessoas naturais não podem entender as coisas do Espírito. Ele fala sobre isso. E eles estavam levando os casos internos da igreja, os litígios, para fora da igreja, sendo que aqueles juízes mundanos não teriam, então, condições de avaliar a situação. Então aí Paulo vai entrando com repreensões e está dizendo, ó, mas fostes santificados. Está usando aí a palavra agiazo no sentido de serem separados das coisas profanas, né? E agora são dedicados a Deus. Olha, mas fostes justificados e em nome do Senhor Jesus Cristo e o nosso Espírito, olha o E maiúsculo aí, está falando, se referindo ao Espírito de Deus, pneuma, mas na terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, Santo Espírito, como coigual, o Santo Espírito coigual, coeterno com o Pai e Filho, Deus. Então ele está se referindo a esse Espírito, olha, em Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Porque sabemos que esse pneuma também pode se referir ao espírito humano. Mas aí o que vai significar qual é o pneuma, se é o espírito humano, é de Deus, é aonde ele está sendo utilizado e o contexto que o envolve. Então, qual é o contexto? Olha, está aqui. O espírito pneuma de Theos. Olha, a palavra grega Theos, que é Deus. Deus significando a Deus, a divindade. Então, esse pneuma é o Espírito de Deus, não resta dúvida. Então, fossem justificados, tá? No Senhor Jesus e no Espírito Santo. Aí ele vai dizer, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Vamos dar uma analisada aqui? Todas as coisas me são lícitas. O que foi traduzida por lícitas é a palavra grega existir, tá? Seria a terceira pessoa do singular no presente indicativo do composto, que é lícito, é permitido. Então, é lícito, é permitido. Todas as coisas são permitidas. Por quê? Porque você não está vivendo uma prisão. Porque você tem um livre-arbítrio. Então, você é lícito. Todas as coisas são permitidas. Mas nem todas as coisas convêm. Olha a palavra convém, sunfero, que significa carregar ou trazer junto, levar juntamente, com ou ao mesmo tempo. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não posso carregar, eu não posso trazer junto comigo, eu não posso levar juntamente comigo. Olha como a compreensão fica melhor. Tá? Então, todas as coisas são lícitas, nem todas as coisas convêm, não posso trazer junto,
Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não me deixarei dominar. A palavra dominar aqui, ó, exousia, né? Exousia. Vamos voltar aqui. Aqui, ó. Exousiazo. Aqui eu não sou bom em dicção do grego, não sou professor de grego, então estou só lhe mostrando o que significa essa palavra. Então, aqui no grego, olha, ter poder ou autoridade, usar o poder. Então, não me deixarei dominar, não me deixarei que me usem ou usar dessa autoridade. Eu vou ter domínio próprio. Tá? Olha como é que fala o texto aqui. Por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aqueles. Porém, o corpo não é para a impureza. Olha, ele volta no corpo. Então, o contexto aqui são de imoralidades sexuais. Então, quando fala, toda coisa me são lícita, mas nem tudo convém. Às vezes a pessoa tira esse texto fora de um contexto. Mas aqui Paulo está tratando da imoralidade na igreja. Nem tudo vocês podem. Gente, o mundo ficou para trás. As suas concupiscências, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida, que é tudo que o mundo oferece. Paulo já falou tudo isso. O que o mundo oferece? Soberba da vida, concupiscência da carne e concupiscência dos olhos. Então, as três coisas que unificam tudo que o mundo tem para te oferecer. Então, não vou me deixar dominar por este poder, por esta autoridade. Eu tenho que ter domínio próprio. Eu não vou me envolver com coisas relacionadas a estas que trazem a pecaminosidade para a igreja, pecado para a igreja. Então, eu não vou contaminar o meu corpo. Tá? Olha aí, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará nós pelo seu poder. Tá? Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Olha, está falando de imoralidades sexuais. Membros de meretriz? Olha aí, a palavra meretriz aqui no grego é pornê. Pornê, lembra das pornéias? Aí, pornê. É de pornéia, a mulher que vende o seu corpo para uso sexual. Então eu vou transformaria os meus membros com membro de meretriz, porque o contexto aqui todo é a imoralidade sexual que estava havendo dentro da igreja. Então, no capítulo 5, tá? No capítulo 5 e no capítulo 6, vamos voltar aqui, ó. No 5 e no 6, aqui ele está tratando dessa imoralidade dentro da igreja. Ok? Então vamos lá. Depois, no capítulo 7, Paulo vai tratar de outros assuntos. Tá? Ele vai falar sobre o casamento e temas atrelados, correlatos para o casamento. Tá? No capítulo 7. Aí, então, no capítulo 7, você vai encontrar Paulo, ele fala sobre o casamento. Às vezes os irmãos querem entender sobre o casamento, tem que ler aqui o capítulo 7. Tá? E tem que entender o que Paulo diz. Quando Paulo vai tratar sobre o casamento no capítulo 7, existem alguns versículos que é mandamento de Deus. Existem outras coisas que Paulo está falando que não é mandamento de Deus, e Paulo deixa bem claro isso. Olha, veja o que diz aqui no versículo 6, capítulo 7, versículo 6. Vou colocar aqui para você. Tá? Vamos colocar aqui, capítulo 7 e o versículo 6. Vamos dar uma adiantada aqui, capítulo 7. Ó, capítulo 7, vamos pôr aqui o versículo 6. Olha aí. Capítulo 7, versículo 6. Eu não vou fazer uma exegese do texto, estou só fazendo uma observação e olhando o significado de algumas palavras no original para termos um entendimento melhor. Tá? No curso médio nós vamos aprender uma matéria sobre exegese e aí nós vamos aprender a fazer uma boa exegese. E isto vos digo como concessão e não por mandamento.
Então, do capítulo 1, do capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 6, tá? Paulo está dizendo como por permissão, não por mandamento. Então, Paulo não está falando que é um mandamento. O que Paulo não está falando que é mandamento? Olha, vamos lá. Vamos ver aqui. Aqui. É o versículo 2, ao versículo 1, olha. Quanto aos que me escrevestes, quanto ao que me escreveste, ao que Paulo ficou sabendo, né? Que os da família de Cloé escreveram, falando o que estava acontecendo. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. É bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da impureza, e olha que essa impureza aqui é a porneia, que é a relação sexual ilícita. Então, olha, aqui é porneia. Deixa eu... Ó, isso aqui, ó. Porneia. Está traduzido como impureza no português, mas no grego é porneia. Então, por causa da porneia, por causa da relação sexual ilícita, olha que ele está tratando disso lá. Deu para entender o que Paulo está tratando nessa carta? Por causa da porneia, cada um tem a sua própria esposa e cada uma tem a seu próprio marido. Então, para que você não caia na relação sexual ilícita, para que não cometa os erros que nessa cidade está infestiada. Coríntios, nós já vimos lá, haviam 4 tipos de mulheres adúlteras, prostitutas. A cidade era conhecida como a cidade do adultério, da porneia. Então, olha, essa cidade está lotada. Então, por causa da impureza, por causa desses atos sexuais ilícitos, por causa de tudo que está acontecendo, dessa porneia, por causa dessa cidade, do jeito que ela é, para que vocês não sejam tentados, então, que cada um tenha a sua própria esposa e cada uma tenha seu próprio marido. Ok? Aí ele fala no versículo 3, olha, que o marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Então, que eles tenham uma vida a dois, que um conceda ao outro e também o outro conceda a esta uma. Então, que os dois tenham um consenso dentro da relação permitida dos laços do matrimônio, do casamento. Então, tem o seu marido, tem a sua esposa, se casem diante de Deus e para que não sejam tentados pela porneia. Olha aí. Aí ele vai dizer no versículo 4, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Também, semelhantemente, o marido não tem poder, olha, sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes para que Satanás, e a palavra usada no grego para Satanás aqui é Satanás mesmo, tá? Agora aqui é Satanás, de origem hebraica relacionado com afixo definitivo, tá? Que significa adversário, alguém que se opõe a outro em propósito ou ação, nome dado, tá? Aí tem aqui o príncipe dos espíritos maus, adversário, inveterado de Deus e de Cristo. Então, aqui é Satanás mesmo, o adversário. Então, para que o adversário não vos tente por causa da incontinência. O que é essa incontinência? Olha, no grego a palavra é o quê? Acrácia. Falta de domínio próprio, incontinência, intemperança. Essa incontinência, intemperança, domínio próprio. Você vai ter os desejos, não vai conseguir se controlar, a esposa não te dá o que você quer, você não casa e você vai ser atraído para essa porneia. Você anda na cidade, vai ver as mulheres, né, as etéreas, lembra das etéreas que andavam com seus chinelos, né? As prostitutas individuais que andavam com seus chinelos escritos segue-me, né? Então, para você não ser atraído por essas coisas.
Então perceba que até agora ele está tratando esse assunto. Então, no capítulo 7, quando ele vai falar sobre o casamento, ele fala que o casamento, que ele queria que eles se casassem para poder impedir que eles não caíssem nessas tentações. Tá? E aí ele vai dizer aqui no versículo 6, olha. E isto, quer dizer, e isto tudo, desde o versículo 1 até agora, e isso tudo vos digo como concessão. Em algumas traduções está permissão. Tá? E não por mandamento. A palavra grega aqui é eptege, é injunção, mandato, comando. Então não estou falando, eu estou falando isso como que permissão. Ou seja, estou trazendo uma orientação, não mandamento. Paulo está deixando bem claro que ele não está falando por mandamento. Então por que que alguns, ao ler esses versículos que antecedem o versículo 6, entendem como mandamento? Não é um mandamento. Tá? É Paulo dando uma orientação para uma igreja que está passando por várias situações. E olha que nós não chegamos nem no véu ainda. E você vai entender por que que ele falou do véu. Tá seguindo até aí? Tá conseguindo entender? Então, aí ele vai dizer isso aqui, ó. Não por mandamento. Quero que todos os homens sejam também como eu sou, tá? E aos solteiros e viúvos, olha aqui, ó, o versículo 8. Aí ele vai falar, no versículo 8, ele vai falar para os solteiros e os viúvos, que seriam bom que permanecesse como viúvos, que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Né? O senhor disse que Paulo tinha perdido a esposa e ele estava solteiro. Então, que viva assim. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Qual é a palavra abrasado aqui no original? Puro, olha. Abrasado, olha. Queimar com fogo, colocar fogo, pôr fogo, estar no fogo, queimar, ser inflamado, né? Fazer encandecer, ser inflamado. Qual é o contexto que está sendo usado? Sobre os atos sexuais ilícitos. Tá? Agora veja o versículo 10. Ora, aos casados ordeno, olha a palavra grega aqui, ordeno, olha, ó, para gelo, né? Temos aqui, para gelo, olha, transmitiram a mensagem de um para o outro, declarar, anunciar, comandar, ordenar, incumbir. Então, aos casados agora, a vocês aí da igreja que são casados, eu quero incumbir, eu quero trazer um mandamento. Aí ele vai dizer o quê? De quem é essa incumbência? De quem é esse mandamento? Não eu, mas o Senhor. Ó, a palavra aqui é curios, né? Curios, aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, sobre o qual ele tem poder de decisão, mestre ou senhor. Bom, então, o Quírios. Quírios. Que a mulher não se aparte, não separe do marido. Se, porém, ela vier separar-se, olha, é mandamento do Senhor. Paulo está dizendo agora que não é aconselhamento, é um mandamento do Senhor. Não separe do marido. Se, porém, ela vier a separar, que não... se, porém, ela vier... Está travando aqui meu mouse. Está travando. Travando aqui. Então, vamos mudar aqui que travou. Ó, se, porém, ela vier a separar-se, que não se case. É forte isso aqui. Ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte de sua mulher. Ao mais, agora olha o que diz o texto aqui. Agora ficou difícil que travou aqui. Ó, ao mais, digo eu,
Ao mais digo eu, não o Senhor. Ah, já mudou agora. Então você tem que entender quando Paulo está dizendo que é mandamento de Deus, quando Paulo está dizendo que é ele que está falando e não o Senhor. Tá? Então aqui no capítulo 7 tem esses versículos que você tem que prestar atenção. Uma hora é Paulo falando, outra hora é o Senhor. Mas perceba que ele sempre está tratando aí sobre essa questão da imoralidade sexual. Tá? Perceba que ele sempre está falando sobre isso aí. Sobre essa imoralidade aí. Deixa eu ver aqui que o meu mouse parou de funcionar. E aí fica difícil aqui eu tá. Aí, esse voltou. Pronto, voltou aqui. Então perceba que ele está tratando sobre isso aí no capítulo 7. No capítulo 8 ele vai falar, já muda um pouco, ele vai falar sobre a comida sacrificada aos ídolos, tá? No capítulo 8. No capítulo 9, ele faz parece que ele volta a relacionar sobre a imaturidade dos irmãos de Coríntios por terem aí preferência por líderes. Então, no capítulo 9, ele volta na sua carta a falar sobre as divisões, que aí ele vai falar sobre o direito dos apóstolos, sobre o apostolado, sobre a liderança que ele tem, tá? Então aí ele vai tratar sobre essas questões. Olha, Paulo mostra no capítulo 9 o seu compromisso com o apostolado, através da marca de abnegação que é evidente em seu ministério. Ainda que reconheça seus direitos como apóstolo, ele os coloca de lado para ganhar mais pessoas. Então ele fala da sua liderança. Reuniões públicas dos crentes de Corinto. Então nós temos aí que eles apresentavam 3 problemas quando eles tinham as suas reuniões. Tá? Primeiro, aí nós vamos encontrar aí no versículo 10, ele fala sobre a história de Israel, e aí nós vamos encontrar no versículo 11, no capítulo 11, desculpa, deixa eu tomar uma aguinha que está secando. Então no capítulo 10, ele vai falar sobre cultos de demônio, vai falar sobre Israel, ele vai citar um exemplo de Israel. No capítulo 11, ele vai falar dos problemas sobre as reuniões dos irmãos em público, tá? Então ele vai falar sobre o relacionamento entre homens e mulheres, sobre as mulheres cobrirem a cabeça. Então ele quer trazer para a igreja de Corinto uma distinção de toda aquela imoralidade que acontecia na cidade. Ele queria uma descrição sobre os cristãos. Então ele vai tratar sobre isso. E aí ele vai falar sobre a questão do véu. Haviam mulheres que estavam se convertendo ao Senhor, marinheiros, escravos, judeus, pessoas de outras etnias que estavam se convertendo ao Senhor. Então, nessa conversão, ele estava trazendo isso para que pudesse, então, falar da questão do véu. Ele estava, então, querendo separar algumas coisas concernentes à igreja. Então, encontramos isso aí no capítulo de número 11, tá? Então, ele vai falar sobre esse relacionamento. 2, ele vai falar sobre o abuso da Santa Ceia do Senhor. Eles estavam celebrando a ceia de uma maneira totalmente errônea, e aí ele vai trazer alguma ordem e decência sobre a ceia. Então, ele fala sobre a questão do comportamento dos irmãos nas suas reuniões e vai falar sobre o comportamento da ceia também. Tudo isso aí ele vai tratar no capítulo 11. E aí nós temos, então, a distribuição dos exercícios, né, dos dons do Espírito. Então, a partir do capítulo 11, ele vai trazer agora algumas instruções acerca dessas reuniões da igreja em público, diante da sociedade que estão vivendo, uma sociedade corrompida, mas que precisavam eles ter uma certa decência e ordem. Então ele vai falar sobre os dons espirituais, tá? Então olha aí, capítulo 11, ele fala sobre como eles deveriam se comportar em suas reuniões, para que não fossem da maneira que eram lá, e queria que houvesse uma referência, uma diferenciação, principalmente entre as mulheres, para que não fossem taxadas como prostitutas ao saírem da reunião, que elas fossem diferentes das demais.
vai falar sobre a ceia do Senhor, o abuso que eles estavam cometendo e como eles deveriam fazer. E aí nós temos também eles falando sobre a distribuição, o exercício dos dons espirituais que estava sendo derramado sobre a igreja. Principalmente o valor relativo a profecias e língua. Ele frisa muito sobre as profecias e o dom de língua. Então aqui no capítulo 12. No capítulo 13, tá? Ele vai falar sobre o amor. Tá? No capítulo 13 ele vai falar sobre o amor. No capítulo 15 ele fala sobre o amor. No capítulo 14 ele vai falar aqui sobre ordem, né? A decência e a ordem no culto. No capítulo 15, então, ele vai dar algumas instruções finais e vai falar sobre a ressurreição. Tá? Então essa carta é uma carta bem exortativa, é uma carta que ele vai trazer isso. Aí depois vem a sua segunda carta, que é a segunda carta aos Coríntios, para nós fecharmos aqui essa aula de hoje. Então, tem aí a segunda carta. Esta segunda carta, ele escreveu um ano depois da primeira. Ele escreveu a primeira carta e quase depois de um ano, posteriormente, ele escreveu a segunda carta. Aí ele traz no capítulo 1 aqui a saudação, tá? Segundo aos Coríntios, no capítulo 1, do 1 ao 2 aqui, ele traz uma saudação. Depois ele vai falar algumas ações de graças, tá? Ele vai também dizer como perdoar e consolar alguém que já tenha sido castigado. Perceba que ele foi muito duro na primeira carta para com aqueles irmãos que estavam cometendo atos ilícitos. Nessa segunda carta, que ele escreve depois de um ano, talvez pensando em tudo que aconteceu, ele então resolve ser um pouco mais amoroso nessa carta. Então essa segunda carta já tem uma ideia um pouco diferente, tá? Nessa segunda carta que ele escreve aqui, ele já quer ser um pouco mais amoroso. Então aqui ele traz algumas compreensões no capítulo 2. No capítulo 2 aqui, ó, do versículo 5 em diante, ele vai falar sobre como perdoar e consolar esse irmão que pecou, que foi castigado. Tá? Ele vai dizer também o que o levou a escrever essa carta. Olha aí no capítulo 2, o versículo 12 e o 13. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali o meu irmão Tito, de sorte que, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Então, ele vai dizer o que levou ele a escrever esta carta. Ele ficou perturbado no seu espírito e aí ele resolveu escrever aos irmãos de Corinto. Tá bom? E aí ele vai dizer mais coisas. Não importa como eu sou recebido, o tesouro é Cristo. Aí no capítulo 4, ele vai falar sobre os tesouros, né? Em vasos de barro, aquilo que nós possuímos. Então ele vai escrever para os irmãos, falando sobre isso. No capítulo 3 ele fala um pouco aí da letra, né? Do conhecimento humano, que a letra mata. Ele fala que a lei, ela não vai trazer salvação, enfim. No capítulo 4, dê uma lida, eu quero que você seja um explorador, só estou te dando aqui um resumo, que não dá tempo de nós falarmos de tudo, tá? No médio bacharel nós vamos abordar assuntos mais separadamente, mas no nível básico não tem como nós abordar, então estou apenas te mostrando o conteúdo da carta, para que você possa anotar esses pontos e, olha, pega a caneta, anota esses pontos para que você possa ler com mais calma, explorar esses pontos e que o Espírito Santo possa falar no seu coração aí. Então, nessa carta, Paulo procura ser mais uma carta consolativa. Enquanto a primeira carta foi exortativa para edificá-los, essa aqui já foi mais consolada, né? Mais para consolá-los. Então, ele vai falar sobre isso. No capítulo 6, tá? No capítulo 5, ele fala sobre o ministério da reconciliação. No versículo 17, ele vai falar que eles têm que se posicionarem. Tem que se posicionarem, ó.
no capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Ele está falando de um posicionamento que eles tinham que ter diante de Cristo. Então esquece o que passou, começamos agora uma nova vida em Cristo Jesus. No capítulo 6, então ele pede aos irmãos de Corinto que tenham um coração aberto para Deus. Ele fala sobre a santidade, tá? Olha, eu estou aqui folheando minha Bíblia, acompanhando. Ele fala sobre aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus, que nós temos que aperfeiçoar essa santificação tendo temor a Deus, respeito para com Deus. Olha aqui no capítulo de número 7, versículo 1, aperfeiçoar a santificação. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Então ele fala que nós devemos nos purificar da impureza que afeta o corpo físico e que afeta o espírito. Quais as impurezas que afetam o espírito? Aí vai para a idolatria, outros deuses, outras adorações. Então, impurezas espirituais e impurezas no corpo. É coisa que lá em Corinto tinha bastante. A porneia ali era espalhada na cidade. Então, no capítulo 7, versículo 1, ele fala que nós devemos ter esse aperfeiçoamento na nossa santificação. Tá bom? Temos aí também no capítulo 8, onde ele já faz algumas coletas para os irmãos pobres ali da Judéia, onde ele quer ajudar alguns irmãos que estão precisando, e ele então pede aos irmãos de Corinto que faça essas coletas, que ajude, que tenha essa mão abençoadora, tá? Ou seja, ele está pedindo oferta, para que os irmãos ofertem para ajudar aqueles que estão em situação difícil, tá? De extrema pobreza. Temos aí então no capítulo 9, que ele traz alguns incentivos para que essas coletas sejam realizadas. Então ali ele vai falar sobre a contribuição, ele fala sobre a prontidão, sobre o zelo. No versículo 2, ele fala sobre prontidão, sobre zelo. Ele fala que é o firme fundamento de glória, no versículo 4. Ele fala da contribuição que deve ser preparada, no versículo 5. Ele fala da semeadura, que o que os irmãos semearem estarão recebendo. Então ele vai dar essa palavra, vamos dizer, de consolo, de exortação, né? Uma palavra de edificação para aqueles irmãos que precisam. E ele fala então aos irmãos de Corinto para que ajudem nessas coletas aí, tá? No capítulo 10, ele torna a falar da sua autoridade apostólica, onde ele vai tratar então dessa autoridade que ele tem, tá? E ele vai falar sobre isso em todo o capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 18. No versículo 11, por que ele fala sobre... ele defende o seu apostolado? Porque tinha falsos apóstolos, falsos profetas. Então aí ele vai falar sobre os falsos apóstolos, como detectá-los, tá? No capítulo 11 ele vai transcorrer isso para os irmãos de Corinto. No capítulo 11, no versículo aqui 16, ele fala que a marca do apóstolo, a marca do servo de Deus é o sofrimento pelo amor ao evangelho. Então ele mostra que a marca daquele que é verdadeiramente servo do Senhor, que a marca que ele carrega é o sofrimento por amor ao evangelho do Senhor. E aí temos o espinho na carne, de Paulo, no capítulo 12, ele fala desse espinho que ele tinha na carne. Nós vamos tratar disso no médio bacharel. Nós vamos fazer uma exegese do texto para entender qual é o espinho na carne de Paulo. Existe aí que no mínimo 2 teorias sobre esse espinho na carne. Eu costumo marcar 3 teorias. Então, existem 3 teorias, no mínimo, 3 teorias sobre esse espinho na carne, mas nós vamos falar isso no médio bacharel, tá
bom? E aí nós temos então no capítulo 12, onde Paulo, ele então vai lamentar a dureza da sua primeira carta. Aí ele vai, como se ele pedisse desculpas, né? Aqui no capítulo 12, no versículo 11, ó. Fui insensato em gloriar-me, mas vós me constrangestes. Eu deveria ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior a estes tais apóstolos que ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e milagres. Em verdade, tende vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo não vos fui pesado. Perdoai-me esta injustiça. Porque ele achou que na primeira carta realmente ele foi muito pesado. Então aqui ele pede um perdão pela primeira carta, né? Aquela carta que ele pegou muito pesado. E aqui ele vai se lamentar de ter feito isso e pede perdão aos irmãos por ter agido daquela maneira. No capítulo 13, ele faz as advertências finais, né? Ele vai falar sobre a terceira visita. E ele faz algumas advertências finais, então, aos irmãos de Corinto, e aí no final, no versículo 13, ele impetra sobre eles a bênção apostólica. O que ele não fez na primeira carta, agora, nesta carta, ele vai abençoá-los. E ele vê aqui no versículo 13, olha, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. E aí ele termina, então, a sua segunda carta aí aos irmãos de Corinto, impetrando sobre eles a bênção apostólica. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz. Nós terminamos aí 1º e 2º Coríntios e na próxima aula nós vamos tratar aí sobre a carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Gálatas. Então continue aí, não perca a próxima aula nesta matéria Epístolas Paulinas e nós vamos falar sobre a Epístola aos Gálatas na nossa próxima aula. Deus abençoe sua vida e até lá.